Graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos meditarmos um pouco das Sagradas Letras. E eu gostaria de falar sobre ela. Eu gostaria de passar para você sobre a importância de nós aprendermos o que está registrado nas Escrituras Sagradas, mas não só tomar conhecimento, mas transformar o conhecimento em aprendizado e para que possamos permanecer nela. Mas eu gostaria de trazer somente versículo 14, versículo 15, versículo 16, versículo 17 de 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Próximo versículo que vamos ler, o 16, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o último verso que diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A mensagem bíblica inspirada por Deus através das Escrituras Sagradas é a revelação na forma escrita, a fim de preservar e propagar precisamente a verdade. Perceba, querido, que hoje estamos vivendo um tempo de incertezas. Só para se ter uma ideia, o mundo vive debaixo de muitas incertezas. Há muito tempo dizia-se que a manteiga era prejudicial de saúde, mas deveria se comer margarina. Hoje se diz o contrário, que a margarina é prejudicial, é preferível comer a manteiga. Isso sem contar com medicações que fazem bem hoje, amanhã já não fazem mais bem. É um mundo de incertezas e a gente acaba ficando sem saber qual a direção tomar, qual a escolha fazer, qual o caminho a percorrer, mediante a tantas incertezas, a tantas interrogações que nós enfrentamos. E aí o que acontece é que a gente acaba ficando travado, parado, sem ter a capacidade e a coragem de sair do lugar. Porque qualquer passo que eu dou, se for para a direita, alguém diz, não é por aí. Se eu vou para a esquerda, alguém diz também não é por aí. Se eu sigo em frente, não é por aí não. Se eu recuo, vou dizer, não é por aí. Então, por aí. Então, muitas pessoas estão travadas, paradas. Por quê? Porque vivemos um mundo de incertezas. Mas Deus sabia disso. Por isso, Ele deixou registrado as Sagradas Letras, porque as Sagradas Letras, a Bíblia Sagrada, é a verdade. E a gente fica achando que a Bíblia Sagrada, ela fala do princípio e do final, mas ela fala muito do meio, a convivência, o dia a dia, como devo agir, como devo reagir, como deve ser as minhas escolhas, as minhas decisões, qual é o caminho que eu devo percorrer, qual é o momento de parar, qual é o momento de prosseguir, qual é o momento até de fugir. A Bíblia Sagrada, ela me dá estas verdades, e ela não traz dúvida, ela tira a dúvida, ela não tem variação, ela é uma exatidão.
a verdade da palavra de Deus. E eu preciso da verdade para viver. Você precisa da verdade para viver. Você precisa da verdade para decidir, para escolher, para continuar ou para esperar um pouco. Verdade, ela serve como luz, como esclarecedor, ela é esclarecedora. Então, entenda isso, à medida que eu conheço os ensinamentos bíblicos, eu estou como que retirando o véu, ou seja, o véu do desconhecimento, que ela está cobrindo a verdade, cobrindo a revelação do que preciso saber para que, de forma útil e equilibrada e racional e emocional, eu possa viver o meu dia a dia, o seu dia a dia. A Bíblia, ela declara por centenas de vezes ser este livro, a palavra de Deus, a verdade. As escrituras do Antigo Testamento, que muita gente rejeita, elas foram reconhecidas por Jesus Cristo e também pelos seus apóstolos como divinamente inspirada e completamente infalível, né? No Antigo Testamento existem milagres que são surpreendentes. A abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, o fogo que caiu do céu e consumiu o holocausto, e fora os milagres da ressurreição, quando Eliseu estava morto, estava lá sepultado e a cova aberta, e numa guerra, numa batalha, um soldado morto foi jogado, e quando ele bateu naqueles ossos, ele recobrou a vida. Então são milagres e são completamente infalíveis. A verdade da palavra de Deus, ela não é só Novo Testamento, também o Antigo Testamento, que traduz a verdade de uma forma infalível. Quando Jesus disse que a Escritura não pode ser anulada, lá em João capítulo 10, versículo 35, ele estava falando da palavra escrita de Deus. Ela não pode ser anulada. Os eventos, as ações, os mandamentos e verdades de Deus não podem ser anuladas. Entenda, eu posso não acreditar, eu posso não aceitar, mas isso não vai anular, não vai invalidar. As Escrituras Sagradas, elas vão se cumprir no tempo certo de Deus, queira eu creia ou aceite ou não, ela vai cumprir, porque ela é a verdade. A verdade é que não precisa da minha outorgação, da minha permissão, ela é a verdade. O Senhor Jesus Cristo identificou a verdade com a palavra escrita em sua grande oração sacerdotal, lá em João 17 e 17, diz assim: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 60 diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Não há nenhuma outra fonte do que a Sagrada Escritura, a qual tem uma afirmação que se aplica. Somente as Sagradas Escrituras têm o padrão da verdade para aquele que crê. Ei, eu preciso acreditar. Não adianta. Tem muita gente que acredita na mentira. Mentira para ele parece que é uma verdade, mas para muitos a verdade parece mentira. Por quê? Não é porque ela é mentira, é porque eu não acredito nela. A verdade precisa ser crida. Eu preciso crer, eu preciso traduzir e entender aquilo e acreditar, porque é a verdade, ela é irrefutável, ela é infalível. A Bíblia é a única fonte fundamental de verdade. A verdade é ela, a palavra de Deus. Na tentação no deserto, o Senhor resiste a Satanás 3 vezes dizendo: está escrito. Lá em Mateus capítulo 4, versículo de 4 a 10, tem essa narrativa. Ao afirmar está escrito, o que o Senhor disse, ele estava usando exatamente a mesma frase que é usada inúmeras vezes na Bíblia Sagrada.
Portanto, a persistência da frase repetida, ela sublinha a sua importância. Está escrito, não, é verdade, ela está escrita. E eu acredito na verdade e vivo em função da verdade. As Escrituras Sagradas, elas são inspiradas por Deus, aquele Deus Todo-Poderoso. Ela é, por si só, autoridade máxima e não qualquer tipo de tradição. Não existe tradição, é a verdade. A verdade está muito além da tradição. A palavra do Senhor, ela é pura. É escudo para os que em Deus se refugiam. Está lá em Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6, diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para os que nele se refugiam. Nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. A palavra de Deus é verdade, eu preciso viver, ela é bússola para a minha vida, ela é o referencial para eu viver. Entenda que as Escrituras Sagradas, elas só podem ser compreendidas corretamente à luz da própria Escritura Sagrada, já que ela é a única fonte que não é corrompida. É a palavra de Deus. É somente com a luz do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que as Escrituras Sagradas, elas podem ser corretamente compreendidas. Eu preciso compreender e empreender dentro de mim e viver a partir daquilo que eu sou ensinado. O Espírito Santo faz com que aqueles que são do Senhor, aqueles que creem, que vivem para Ele, compreendam as Escrituras. E Jesus então nos dá uma promessa quando ele diz lá em João capítulo 14, versículo 26, ele diz assim: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes tenho dito. Isto é uma promessa. E o Espírito Santo, ele já está aqui. Se você quer ser fiel a Deus, siga as suas instruções. Provérbios capítulo 1, no versículo 23, diz o seguinte: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Eu preciso, não tem como escapulir, como fugir. É a verdade, é pela Escritura Sagrada. Eu preciso viver à luz da palavra de Deus, que é a verdade. Traduzindo esse texto, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu preciso ter esta certeza. Tenha certeza de que você, se você anseia pela verdade, o Senhor não desprezará o seu coração, porque Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. No Salmo 51, no seu versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Se você, preste atenção no que eu vou dizer, quer viver uma vida esclarecida, procure ler, procure meditar as Sagradas Letras com bastante cuidado. Olha só o que está escrito lá em João capítulo 14, versículo 23 e 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E veremos para ele e faremos nele morada. No versículo seguinte, diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha a preciosidade das Sagradas Letras. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, elas não passarão. Verdade. A verdade ela não passa, é a mesma sempre. Jesus Cristo,
olhou somente para a autoridade das Escrituras, como também fizeram os seus apóstolos depois dele. É a referência, é luz, é o direcionamento, é a bússola para a nossa vida, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Não tem como escapulir, como fugir dessa realidade, dessa verdade. Eles confirmaram a mensagem do Antigo Testamento. No Salmo 33, versículo 4, diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Eu preciso entender, eu preciso absorver, eu preciso abrir mão das minhas tradições e voltar para a palavra de Deus. O cristão deve ser fiel ao caminho do Senhor, seguindo somente o que está escrito, porque a palavra dele, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Então, nesta oportunidade, eu gostaria que você refletisse, meditasse, entendesse e se conscientizar de que não há como você chegar aonde você deseja se você não tiver uma luz, um caminho, uma orientação, para que você possa vencer as guerras, as pelejas, as adversidades, as contrariedades, as decepções. Eu preciso ter a palavra de Deus como bússola, como referência, como manual para que eu possa viver uma vida sadia, uma vida sábia, uma vida com entendimento, com equilíbrio. As incertezas levam o homem a viver uma vida desequilibrada emocionalmente. Ora, ele tem um bom humor, no outro dia ele está com mau humor, uma hora ele está feliz, outra hora ele está estressado, ele está angustiado, ele está com medo, ele está exercendo coragem, aí ele tenta se apegar em algumas coisas para ter a coragem, mas aí essas coisas que ele tenta se apegar, elas são vulneráveis, elas não são consistentes e também não são resistentes, mas só a palavra de Deus, ela é verdade, ela é graça, ela é poder, ela é virtude. Só depende de mim, só depende de você. Se você optar em viver pela verdade, é só você dizer: eu quero agora, a partir de agora, viver pela verdade, orientado pela verdade, iluminado pela verdade, porque ela me mostra o caminho que eu devo seguir para ter uma vida equilibrada na esfera pessoal, na esfera familiar, na esfera profissional, na esfera da minha fé. Eu preciso ter uma fé consistente, eu preciso ter uma fé que vai me levar a uma vida de esperança, tá? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa alcançar a sua vida e você seja infinitamente feliz e abençoado pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Isso só depende de cada um, isso é uma decisão individual. O que nós precisamos fazer, o que nós estamos fazendo é oferecer a você uma saída, é oferecer a você um caminho que talvez você não conheça, talvez você tenha ouvido falar, mas não conhece o caminho, você nunca chegou até ele. Então você pode chegar, só depende de você, só depende de você reconhecer que você precisa, que você não tem como continuar a sua vida simplesmente pensando em si mesmo, tentando buscar forças de onde não tem dentro de você, porque o homem é muito limitado. Então, só depende de você. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, eu quero pedir a tua bênção, pedir a tua graça, o teu amor, as tuas misericórdias para a vida daquele e daquela que estão assistindo este programa. Senhor, que o teu nome possa ser glorificado na vida deles e que eles possam ter o entendimento e ter a consciência e chegarem à conclusão que não há outra escolha mais confiável do que ser guiado pela palavra de Deus, pois ela é manual de vida. Então quero abençoar o teu filho, a tua filha, aqueles que ainda não te conhecem, que possam te conhecer. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, eu te agradeço. Amém. Eu sou psicanalista clínico. Eu atendo aqui em São José do Calçado. Atendo em Bom Jesus do Tabapuana, na Clínica CIS. Eu posso e quero lhe ajudar.
Se você quiser, necessitar de um acompanhamento terapêutico por causa dos seus desequilíbrios, por causa dos seus conflitos que você está vivendo diante daquilo que você está se deparando, que é contrário àquilo que você está sentindo, me procure. Você pode me procurar. Você me acha aqui no YouTube, através desse canal, nos comentários você pode dizer o que você precisa, se você precisa ou não, para a gente entrar em contato. Você me encontra aqui no YouTube, você me encontra no Instagram, você me encontra no Telegram, você me encontra no Facebook, você me encontra no WhatsApp. Então, não é difícil me encontrar. E também sou pastor evangélico. Eu sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida, aqui em São José do Calçado. E outra coisa, antes de eu fechar esse programa, eu quero te pedir para você nos ajudar. Se inscreva no nosso canal. Na sua direita, aí embaixo, está lá escrito inscrever-se em vermelho. Clica ali. Na esquerda está lá para curtir, para fazer o comentário. Faça o seu comentário. O que a palavra disse para você, o que ela representou para você, o que você pensou e está definindo, decidindo em fazer, tá? E que Deus te abençoe rica e poderosa e abundantemente. Até a próxima oportunidade, que nós vamos voltar assim, se Deus nos permitir, para a glória de Deus Pai.